Bom dia, como é que vocês estão? Vocês estão felizes hoje? Vocês estão alegres no Senhor? Está alegre, dona Rô? Feliz? O quê? O vidro entupido? Isso é ruim mesmo. O vidro entupido. Mas faz tempo que eu não fico com o vidro entupido assim, é meio... Gente, vamos dar continuidade à nossa série hoje. Vamos para a palavra. Vocês estão felizes mesmo? Estão com a cara meio mortinha, um pouquinho, impressão minha. Estão dormiram bem essa noite? Mais ou menos. Que bom, graças a Deus. Eu estou muito alegre de poder estar aqui hoje com vocês para compartilhar a palavra. E carta aos Efésios, um olhar sobre a unidade da igreja. Vamos continuar essa nossa série sobre a unidade da igreja. Vocês estão gostando dessa série? Como é que está sendo para vocês ouvir tudo isso? É confrontante pra caramba, né? Não sei para vocês, mas para mim acho que é um dos temas mais... um dos mais difíceis, acho que no que diz respeito à comunidade do Senhor, no que diz respeito à congregação dos santos. É muito difícil a gente olhar, às vezes, com esse olhar de união, de unidade. E Paulo ele faz um trabalho muito bom a exortar a igreja em relação a isso na carta aos Efésios, né? E antes de começar, vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais um dia. Obrigado porque nós estamos aqui diante de Ti. Obrigado porque o Senhor nos chamou um dia e nos escolheu desde antes da eternidade para nos unir como um povo. Pai, eu te peço que hoje a palavra seja como uma flecha no nosso coração e que ela seja eficaz, nos levando ao arrependimento e aumentando o nosso conhecimento de quem o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. Antes de abrir no texto que nós vamos tratar hoje, eu vou fazer uma pequena introdução acerca da carta aos Efésios. Então, a carta de Paulo aos Efésios, se a gente for ver, na verdade não só a carta de Paulo aos Efésios, mas também praticamente todas as cartas de Paulo. Ele vai trazer um equilíbrio, vai apresentar um equilíbrio muito legal entre teologia e prática, doutrina e responsabilidade cristã. Se você for ver todas as cartas de Paulo, você consegue ver claramente esse tipo de, quase que divisão, vamos assim dizer, dentro da carta, né? E aqui não vai ser muito diferente nessa carta aos Efésios, que a gente vai ver que praticamente os 3 primeiros capítulos, elas vão explorar e vão tratar essa parte doutrinária, e vão nos trazer e vão explorar essa riqueza em Cristo, essa nossa riqueza em Cristo, enquanto esses últimos 3 capítulos vão enfatizar essas nossas responsabilidades cristãs, essa prática real, a forma como nós devemos andar, a forma como nós devemos lidar com a nossa vida cotidiana, e isso é muito, muito precioso e muito bacana dessa carta de Paulo. Então, vou trazer um overview geral assim, dessa carta aos Efésios. A gente vai ver no capítulo 1 uma exposição muito clara do plano glorioso da salvação planejado por Deus desde a eternidade. No capítulo 2, a gente vai ver Paulo falando e dando ênfase na graça de Deus e na conversão dos pecadores. E deixando muito claro também que a salvação vem pela graça, por meio da fé e não por obras. Paulo está realmente sistematizando de uma forma muito legal e muito bonita o Evangelho, doutrinando a igreja, doutrinando os santos da congregação. E no capítulo 3, Paulo vai falar sobre seu ministério apostólico, como Deus uniu judeus e gentios em um só corpo, a igreja, pela graça. E aí, agora, no capítulo 4, que é onde a gente vai abrir e ler, a partir do versículo 1, Paulo ele vai fazer essa transição da parte doutrinária em que ele ensinou a igreja para a parte prática da carta. É praticamente a mesma coisa que a gente faz aqui nas nossas pregações, nos nossos domingos, em que a gente faz uma exposição bíblica, nós falamos da realidade do Evangelho e no final a gente fala assim, ei, agora vamos aplicar isso, como é que a gente pode corresponder a essa doutrina, corresponder a
essa coisa que o Senhor nos trouxe para nós no Evangelho, né? Paulo vai tratar sobre isso. Então, Paulo vai agora, a partir daqui, do capítulo 4, ele vai ensinar como nós devemos viver à luz do que foi abordado nos 3 primeiros capítulos. Até aqui tudo bem? Graças a Deus. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 4, versículo 1 da carta aos Efésios. Vamos fazer algo diferente hoje? Vamos ler juntos e de pé? O que vocês acham a gente fazer isso? Ler a palavra de Deus de forma de pé, né? Quem é que veio de igreja pentecostal, assim, às vezes, ou igreja mais raiz? A gente está acostumado a fazer isso, né? Vamos ler juntos? Vamos tentar? Vamos lá. 1, 2. Portanto, eu, prisioneiro do Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente a manter a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados, em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Só até aqui. Amém? Foi legal? Vocês gostaram? Foi lindo? Foi bom, né? Poxa, gostoso. Pode sentar, pode tomar seu assento. Foi legal, né? Graças a Deus, a Santa Palavra é linda, né? Bem, gente, pois bem, hoje eu vou falar sobre unidade da igreja, a partir desse capítulo 4, que inclusive o título do capítulo é praticamente a unidade da fé, vocês vão poder ver aí na Bíblia de vocês. Mas antes de eu falar acerca dessa realidade que Paulo está tratando aqui, eu quero trazer para vocês quero que vocês visualizem algo comigo aqui, antes de eu entrar para esse apelo de Paulo à igreja. Vocês por acaso já ouviram algum coral cantando? Todos aqui já ouviram, né? Um coral cantando. Aqui na igreja o pastor Marcos veio uma vez, foi muito legal. Então eu queria que vocês imaginassem esse grupo de cantores, cada um cantando com o seu próprio tom, sem prestar atenção na harmonia. Cada um cantando do jeito que queria, do jeito que quisesse. Como é que é para você, Brunão? É ruim, né? Dá ruim, não dá? Bem, pois bem, esse resultado claramente ele não vai ser legal, não vai ser bonito, vai ser confuso, irritante, e ninguém praticamente iria conseguir entender a melodia que estava sendo cantada ali. Então, agora pense um coral bem ensaiado, cada voz se encaixando perfeitamente, formando um som harmonioso e belo. O que faz a diferença aqui? Não é que todos tenham as vozes idênticas, que eles sejam iguais ou que eles tenham o mesmo timbre, o mesmo tom. Não é isso. Mas é que, sim, eles cantam sobre a mesma regência e com o mesmo propósito. Essa é a diferença de um coral bem ensaiado, de um coral que está bem alinhado, unido. Então, a Igreja de Cristo, vamos pensar, né? Vou trazer essa alusãozinha, que a Igreja de Cristo é como seria esse coral. Como esse coral, bem ensaiado, talvez, vamos assim dizer. Deus nos chamou, meus irmãos, para cantar juntos a mesma canção, a verdade do Evangelho. Para isso que nós fomos chamados, como um coral de Cristo, para cantar as verdades dos Evangelhos juntos. Só que, se começarmos a ignorar essa verdade que Paulo apelou aqui para a gente e nos chamou a atenção, como a humildade, a paciência, o amor, cada um seguirá a sua própria nota, sua própria harmonia, e aí no final das contas nós acabaremos como esse coral que está desafinado, esse coral que não está bem ensaiado, que está indo cada um para um lado. E a unidade e a harmonia se perderá com certeza. Então, é exatamente sobre isso, essa mesma visão que eu acabei de trazer para vocês, que Paulo nos ensina no texto que a gente leu. Então, no versículo 1 ao versículo 3, Paulo está falando sobre unidade, meus irmãos.
e não sobre uniformidade. Então, literalmente a diferença entre nós estarmos unidos e nós não sermos iguais. Não é isso que Paulo está exortando. Sejam unidos, estejam juntos, ajudando uns aos outros com humildade, com amor. E unidade aqui é algo interno e uniformidade é algo externo. Então essa unidade não tem que ser interna, não tem que ser externa nem mecânica, mas sim interna e orgânica. Essa é a realidade que Paulo traz para a gente. Então Paulo, pressupondo que já existe essa unidade, porque é o que ele praticamente ele diz aqui, procurando cuidadosamente manter a unidade, como é que a gente vai manter algo que não existe? Então Paulo ele já afirma isso, existe uma unidade. Então ele literalmente fala assim, preservem, guarde essa unidade que já existe no meio de vocês. Então, e essa unidade, vamos assim dizer, decorre do fato que Deus ajuntou um povo da igreja, um povo no corpo da igreja. Essa é a realidade que Paulo traz para nós, para que a gente possa entender, vocês foram ajuntados, vocês foram escolhidos. Então agora sejam unidos, mantenham isso com firmeza, com amor, com humildade. Então, e essa é uma unidade espiritual, não necessariamente uma unidade estrutural ou denominacional, ou a placa, ou seja lá o que for. Mas sim uma verdade espiritual aqui que Paulo está nos falando com Éfeso, né? Com a igreja de Éfeso. Então, a igreja aqui, ou essa unidade não é um clube religioso, ou uma associação de caridade, ou uma reunião do Lions Club, ou seja lá o que for que a gente vê por aí na nossa sociedade. Ela não é uma unidade ou criada pelo homem, mas sim é resultado da escolha divina desde a eternidade para que nós possamos ser um só povo, um só corpo dentro da igreja. Amém. Que verdade linda, né? Que Paulo aqui está falando, isso aqui não foi criado por vocês, meus amigos. Isso aqui não foi gerado por vocês, por mais que vocês gostem das mesmas coisas, vocês caminhem para o mesmo local, vocês gostam da mesma banda, do mesmo ator, seja lá o que for, não, isso aqui não é por causa de vocês, mas sim porque desde a eternidade o Senhor escolheu juntar homens e mulheres para serem igreja, serem um só corpo, serem amados, amantes uns dos outros. É isso que Paulo queria trazer aqui para nós. Que verdade linda sobre unidade. E da mesma forma que ele, praticamente no capítulo 2, ele vai falar assim, a graça não vem da sua força, do que você pode fazer, aqui a unidade também não. A unidade foi criada pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo, para um fim. Adorar o Senhor em espírito, em verdade, em um só corpo, em harmonia e amor. Amém? Então, pois bem, ela não é criada pelo homem, é resultado de uma escolha divina, mas Paulo exorta, vocês precisam se esforçar para manter essa unidade ativa, boa, feliz, funcionando. Mantenham-se, nós não criamos isso, mas mantenham isso. Sejam incisivos em manter essa unidade em amor. Então, isso fica claro para a gente que foi criado pelo Espírito, mas ainda assim é nosso dever mantê-la. Amém? E aqui a gente pode perceber que como que a igreja, olhando para essa realidade de unidade, ela precisa e deve ser vista como preciosa aos olhos de Deus, meus irmãos. O chamado de Paulo, o apelo de Paulo é que, meus irmãos, vocês precisam se dedicar em amar uns aos outros para que vocês possam ser olhados pelo Senhor e Deus olhar para essa igreja, para essa comunidade, para essa realidade e falar assim, vocês são preciosos aos meus olhos. Esse é o chamado de Paulo, o apelo de Paulo. Mantenham isso, sejam incisivos em manter essa unidade, esse amor, para que vocês possam ser preciosos aos olhos do Senhor. Mas, pois bem, Paulo ele faz esse apelo, ele fala, mantenham isso com firmeza, com diligência, sejam
incisivos nisso, mas como que nós podemos manter isso? Como essa unidade ela é preservada? Porque não adianta nada ele chamar, gritar, ei, mantenham isso, mas como que a gente pode fazer isso? E aí a gente vai ter essa resposta no versículo 2. No versículo 2, se você puder colocar aí para mim, Tata. Por favor. No versículo 2, Paulo ele vai dar o guia prático para a gente, da mesma forma como eu falei no início, né? Essa verdade da doutrina e a vida prática, ele vai trazer essa realidade no versículo 2. Como que essa unidade é preservada, meus irmãos? Com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor. Uau, poxa, que difícil, que apelo difícil Paulo está chamando aqui. E aí, aqui é o que a gente pode ver, essas são as características reais do andar digno do cristão. E a unidade da igreja, ela deve ser preservada por meio dessas 4 virtudes que Paulo mencionou aí no versículo 2. E eu vou tratar cada uma delas de uma forma bem rápida, para que a gente não possa se estender muito. Mas a gente vai ver que a primeira dessas virtudes é a humildade. Então, e aqui, eu creio muito que Paulo, quando ele escreveu isso, a gente consegue, na verdade, ver de uma forma histórica, é que a humildade, ela não era uma virtude na época que Paulo escreve isso. Se você for ver a história, comentários bíblicos, como que era nessa época de Paulo, ou até mesmo um pouco antes, na época de Cristo, a gente consegue ver que era uma sociedade extremamente segmentada, preconceituosa, em que a humildade não era algo bom, não era legal, era estranho talvez para eles, ele devia ser até um pouco, sabe quando aquele gatinho fica... Eles deviam olhar para a humildade de uma forma bem ruim, bem estranha. Então, agora aqui, Paulo está mudando completamente essa realidade que eles viviam na época e trazendo essa humildade que antes desprezada, ela se tornou uma virtude cristã essencial para a unidade, para que a gente possa viver em harmonia e amor. Então, aí agora nós podemos olhar para isso e perceber e olhar até para o próprio Jesus, que nós cremos e nós vimos, e que Paulo menciona isso na carta aos Filipenses 2,8, falando que ele é o próprio exemplo de humildade. Filipenses 2,8 vai dizer assim: sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Uau! O próprio Cristo, o Deus encarnado, ele foi humilde o suficiente para não colocar as vontades dele e os direitos dele, o que ele tinha de bom em glória ao lado de Deus Pai, para que ele fosse literalmente exemplo de humildade. Foi aquela limitação voluntária que a gente fala na Escola do Cordeiro. Inclusive eu ensinei sobre isso ano passado, feita para cumprir a sua obra de redenção. Então, o próprio Deus encarnado, ele deixou de lado todos os seus benefícios, tudo que ele tinha de bom, para que ele pudesse encarnar e morrer no Calvário em prol de nós. E existe maior exemplo de humildade que esse? Então, o chamado de Paulo, o apelo de Paulo é: sejam humildes como Cristo. Sejam humildes como Cristo. E aqui, ele literalmente, além disso, diz a gente ser humildes como Cristo, ele fala assim, coloque Cristo em primeiro lugar, porque, lógico, Cristo colocou a gente num lugar não é de humildade, ele em humildade, ele colocou a gente em primeiro lugar, vamos assim dizer, para que ele pudesse cumprir esse propósito de salvação. Mas Paulo ele fala assim: coloque Cristo em primeiro lugar e os outros em segundo e a si próprio em último lugar. Isso é humildade, é a gente olhar para o nosso irmão, ser humilde o suficiente e colocar ele em primeiro lugar e a gente por último. Às vezes é abrir mão de algo que a gente gosta, é abrir mão dos nossos amores, dos nossos desejos, para que a gente possa amar o irmão, para que a gente possa suprir esse irmão. Isso é humildade. Mas, assim, não sei para vocês, mas que realidade difícil, né? Olhar para isso e falar assim: ei, Brunão,
cara, é teu aniversário amanhã, eu não poderia ir porque eu tenho vôlei. Cara, já aconteceu isso comigo, vou até abrir aqui para vocês. Poxa, é seu aniversário amanhã, eu tenho vôlei, e eu amo muito vôlei, eu gosto muito de jogar vôlei, mas eu vou ter que abrir mão do que eu gosto para poder ir prestigiar o irmão, porque é o aniversário dele. Cara, isso é ser humilde. É difícil. É muito difícil, acontece. Então, parem para pensar nisso. Quero até que vocês tirem um minuto para pensar nisso. Que área da vida de vocês está precisando de mais humildade? Onde que a gente tem falhado com os nossos irmãos, de sermos humildes com os nossos irmãos, para que essa unidade ela seja preservada? O que está faltando hoje? O que está de errado para que a gente possa mudar isso e a gente ser humildes como Cristo foi humilde? Amém? Pois bem, Paulo vai seguir, ele vai falar sobre a segunda virtude, que é a mansidão. Em Mateus 5,4, vai dizer assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ou, no caso aqui, em algumas outras versões, aliás, eu coloquei acho que errado aqui. Não, era outro, é outro texto. Ué. Calma aí, gente. Na verdade, os que, bem-aventurados os mansos, que eles herdarão o céu, se eu não me engano. Acho que é isso, né? Mateus 5. Só um minuto, gente. Acho que eu copiei a hora que eu coloquei aqui, eu coloquei errado. Mateus 5. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Em algumas outras versões ele vai estar escrito os mansos. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. E aqui Paulo ele vai falar, vai trazer essa realidade para a igreja. E eu acredito que Paulo estava querendo dizer assim: mansidão aqui não é fraqueza, mas é força sob controle. Então, um cristão, ele manso, ele renuncia a seus direitos pelo bem do outro. Isso que é mansidão, isso que é ser manso com seu irmão. Da mesma forma como Abraão fez ao permitir que Ló escolhesse primeiro, como lá em Gênesis 13, do 7 ao 18. Então, ser manso, meus irmãos, eu penso que, quero que vocês imaginem um cavalo manso diante do seu senhor, diante do seu dono. Ele não está agitado e ele não está impaciente ou irritado. Quando o seu senhor chega, ele abaixa a cabeça, se prostra para que o seu senhor possa subir. Então, isso que é mansidão. Um coração manso e humilde é um coração que se prostra em submissão. Então, mansidão é a gente olhar para o nosso irmão e às vezes sermos mansos, humildes, não sermos fracos, mas assim que nós sejamos controlados, mansos, para que a gente possa ser submisso aos nossos irmãos quando a gente estiver errado, quando a gente estiver pecando, ou acontecer algo que não foi legal, ou eu falar para a dona Rô: poxa, eu não gostei que a senhora falou isso. E a dona Rô ser mansa e humilde e falar assim: poxa, querido, desculpa, me perdoa. Isso é ser manso. Não é lutar, é sim ter controle, ter clareza, ficar calmo. Não só ficar calmo, mas ficar firme, que o Senhor, Ele te sustentará. Então, e aqui, olhando para a realidade do nosso Senhor Deus, os mansos são aqueles que se submetem silenciosamente a Deus, aos mandatos do Senhor, ao Evangelho. É a gente olhar para a realidade do Evangelho e sermos mansos e falar assim: ei, Senhor, o que o Senhor falar está falado. Se o Senhor falou que se o nosso coração está em pecado, a gente tem que ver. Temos que ser mansos e entender essa realidade. E é essa mesma realidade que às vezes pode acontecer dentro da igreja. Ei, Brunão, tu está em pecado. Cara, seja manso, entenda e fala assim: ok. Então, os mansos, eles seguem suas instruções e cumprem seus desígnios. E são gentis com todos os homens. Gentileza. Ser manso é ser gentil com o teu irmão, com a tua irmã.
ser amável. Cara, eu não sei para vocês, mas isso é muito difícil. Às vezes é difícil a gente fazer isso, cumprir isso com os nossos irmãos, né? Às vezes a gente tem um senso de justiça tão forte dentro da gente, tão enraizado, que a mansidão ela chega a ser muito desgastante e difícil. Quantas vezes a gente já passou por isso aqui dentro da igreja, com os irmãos, com a gente mesmo, e aí depois a gente tem que ir, olhar nos olhos deles e falar assim, poxa, desculpa, não fui manso com você. Quantas vezes a gente já aconteceu isso com a gente? E, poxa, não gostei que você falou. E aí a gente fica bravo uns com os outros, lá no dia que a gente está lá no retiro e você brinca comigo, fala algo que eu não gostei e todo mundo fica bravo, mas depois a gente tem que chegar com o nosso irmão e falar assim, ei, me desculpa, eu não fui manso com você. Paulo está chamando a igreja para isso, para que a gente possa ser humildes, mansos, amar uns aos outros de uma forma tão gentil, tão amorosa, tão carinhosa. Eu fico imaginando Paulo escrevendo isso com um amor, com um coração tão grande, tão... Eu fico imaginando ele até chorando escrevendo isso. Ei, meus irmãos, sejam humildes, sejam mansos. O que está acontecendo está tudo errado. Essa sociedade descontrolada, totalmente segmentada, preconceituosa, um achando que é melhor que o outro, ele chorando, ei, por favor, a unidade já foi estabelecida antes mesmo da eternidade, e vocês estão aí, sei lá, fazendo o quê? Sejam humildes, sejam mansos uns com os outros. Ei, irmãos, aqui da Imagodei, nós fomos salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e às vezes a gente fica batendo cabeça uns com os outros por causa de nada. Sejam mansos uns com os outros. E eu de verdade, eu falo isso olhando para mim, para o meu interior. Para mim foi extremamente difícil olhar para isso, olhar para essa realidade enquanto eu estava preparando a palavra e olhar para o meu interior e tantas coisas que eu já fui chamado a atenção e que já aconteceu e eu falo assim, poxa cara, como eu devia ter sido mais manso com meu irmão, como eu poderia ter sido mais humilde que ele. Paulo, eu fico imaginando literalmente Paulo falando assim, ei, por favor, não deixem o ego de vocês atrapalharem no que o Senhor fez antes mesmo da eternidade, juntando vocês para um só corpo, para um só lugar, que é amar Cristo acima de todas as coisas e é amar o seu irmão como a ti mesmo. Esse é o chamado de Paulo, meus irmãos. A terceira virtude, e essa aqui também é bem difícil, Paulo vai falar que é... Ixi, eu já tirei tudo aqui. Vai falar que é a paciência. Deixa eu ver se eu... Aqui. Voltei. Então ele vai falar assim, com toda a humildade, mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Deixa eu tomar uma aguinha que a boca secou. Hoje não vai ter aquele golfinho lá, que fica... A outra garrafa que eu tenho. Então, paciência, meus irmãos. Paciência é a capacidade de suportar provocações sem revidar. Paulo está literalmente chamando, falando que, ei, vocês precisam suportar provocações, sem sequer pensar mal do seu irmão depois. Quantas vezes aqui a nossa paciência foi tentada pelos nossos irmãos aqui da igreja, ou no trânsito, ou seja lá onde for que a gente estiver. Então, hein, Tião, a nossa paciência, meu irmão, Deus nos tenha, né? Jesus vai colocar a mão na gente, né? Paciência, meus irmãos, é a capacidade de tolerar sem perder controle. Essa paciência com as pessoas é literalmente quando você acha que não aguenta mais, quando está tudo perdido e você está no seu limite, você ainda estica mais um pouquinho para que você possa poder amar esse irmão e poder corresponder ao Evangelho. Paciência é aquele dia que você acorda mal, chato, você não quer ver a cara de ninguém e fala assim, eu te amo. Não é não, meu amor?
Acontece isso, os casados acontece isso, tem dia que você acorda e fala assim, ei... Não, com a crise com o Madison eu tenho certeza que não acontece. Eles se amam todos os dias. Paciência todos os dias. Isso é paciência, meus irmãos. É você chegar no seu pior dia de trabalho, você ainda chegar aqui na igreja no turno de oração ou aqui no domingo, depois de você ter dormido mal e você sorrir para o teu irmão, ser interessado pelo que ele tem a falar, ser amável e amoroso pelo gesto que ele quer dar para você ali na hora e você não quer. Então, e além disso, né, Crisóstomo vai dizer disse que paciência agora trazendo para uma outra realidade, é ter o poder de vingar-se, mas nunca o fazer. Aquele momento que você está ali no trânsito e aconteceu algo que você não quer, ou você está ali no teu trabalho e você tem a oportunidade de prejudicar alguém que te prejudicou, ou até mesmo ser justo, ser o juiz daquela situação, mas você não fazer. Isso porque Crisóstomo ele fala de paciência de uma forma bem legal, né? Ter o poder de vingar-se, mas nunca o fazer. E aí, até mesmo próprio em Efésios, Paulo ele vai falar sobre isso no versículo 26, que ele vai falar assim, vai dizer assim, irai-vos, mas não pequeis. Então literalmente aqui a diferença entre sentir e se comportar. As emoções elas vêm e vão, mas a forma que você vai reagir a isso, a essa situação, é o que Paulo nos exorta. Aqui Paulo diz mesmo que não tem problema você se irar, não tem problema você ficar bravo com o teu irmão, não tem problema você talvez se sentir passado para trás, se sentir triste porque as pessoas fizeram mal, coisas más ou ruins com você, não tem problema. Mas você não precisa pecar por causa disso. Você não precisa agir de uma forma que vai te fazer pecar, que vai te fazer perder a sua razão aqui, perder perder a realidade do Evangelho por causa de algo que vai passar ou já passou. Então, por fim, paciência, meus irmãos, é um fruto gerado pelo nosso relacionamento com o Espírito Santo. Então, se você está sem paciência, se você está tratando mal o seu irmão, se você não está sendo gentil com ele, se você não está ouvindo ele, que ele está precisando de um amigo e você está, poxa, cara, eu preciso ir para não sei o que e tal, ou até mesmo, caramba, poxa, o cara me fechou e etc. Ou, caramba, aquele amigo do trabalho me botou para trás, me ferrou, ele demorou de entregar o que era para ele entregar e o chefe chamou minha atenção por causa dele. Então, isso é tratado e é aprimorado com o seu relacionamento com o Espírito Santo. Então, se debruce aos pés do Senhor, peça ajuda para o Espírito Santo, fala assim, ei, Espírito Santo, a minha vida lá no trabalho não está da hora, eu estou sem paciência total, ou eu estou sem paciência com X pessoa, me ajuda, enche-me de paciência, enche-me de amor. Quantos aqui não tem esses problemas, gente? Quantos aqui não tem alguma situação da vida em que ela fala assim, poxa, cara, eu não tenho paciência para isso. Eu tenho várias. Vocês me conhecem mais do que tudo aqui. Já até falaram esses dias, poxa, você às vezes é meio sem paciência. Eu tento contornar e tal, mas no final das contas a gente vai ver, a gente é isso mesmo. É falta de amor, é falta de empatia, é falta de gentileza. Então, eu queria, mais uma vez, pense aí o que na vida de vocês está faltando paciência. Que vocês estão precisando de ajuda do Espírito Santo para que vocês possam corresponder a esse chamado de Paulo, a esse apelo de Paulo. Ei, amem uns aos outros, ou mantenham a unidade em humildade, em mansidão, em paciência. O que está faltando, Espírito Santo? Pede para o Espírito Santo literalmente te alertar agora e falar assim, ei, aqui está ruim, você precisa de mim. Amém?
E o quarto... Opa, quase eu perdi aqui. E a quarta e última virtude que Paulo vai tratar aqui, e essa eu vou ser um pouco mais rápido, porque acho que a gente entende bem isso. Amor, onde que está aqui? Suportando-vos uns aos outros em amor. Aqui, meus irmãos, eu tenho certeza que Paulo está literalmente falando assim: ei, meus amigos, depois de vocês serem humildes, mansos, pacientes, nossa, essas três aqui já são bem difíceis. Agora, suportem uns aos outros em amor, em paciência, em humildade, em mansidão, para que vocês possam cumprir esse chamado de manter a unidade. E aqui, suportar os outros em amor significa literalmente oferecer suporte prático. Não é só, lógico, nós entendemos esse chamado que fala, ei, ame o seu irmão como ame a ti mesmo, até porque ninguém pode, a ideia desse texto é, você não é capaz de, talvez, de se machucar sozinho ou fazer um mal contra você mesmo, mas então, dessa mesma forma que você não pode fazer, você não vai fazer isso com você, não faça com teu irmão. Então, logo, ame teu irmão como a ti mesmo. Mas aqui, Paulo ele tá falando, além de você amar o teu irmão como a ti mesmo, suporte ele em amor, para que você possa oferecer suporte prático a ele. Quais são as necessidades que os nossos irmãos aqui da igreja estão precisando de suporte prático, de ouvir, de tomar um café porque ele está passando por um momento difícil, às vezes ele está precisando de comida, de uma conta ser paga porque ele está em necessidade. Então, além de a gente amar uns aos outros, sermos humildes, pacientes e mansos com os nossos irmãos, porque essa é a exortação de Paulo. Paulo fala que, ei, agora, depois de tudo isso, vê o que seu irmão está precisando. Vê o que ele está, quais são as necessidades desse irmão que você conversa, que você conhece, quem mora aí do teu lado, galera do CN, que mora todo mundo junto ali perto, a vila do CN. Conversem, perguntem o que vocês precisam. Poxa, eu estou precisando de um açúcar, não sei, seja lá o que for. Conversem, se você mora perto de um irmão, vê o que ele está precisando, vê quais são as necessidades dele. E aqui é manter unido aos irmãos, mesmo em meio às falhas e ofensas. Então, mesmo que seu irmão, talvez ele tenha te machucado um dia, mesmo que esse irmão ele tenha falado algo que você não gostou, ofereça suporte para ele, ofereça ajuda. Poxa, eu não quero conversar com tal pessoa porque aconteceu X coisa. Cara, não faça isso. Isso é totalmente contrário à realidade de Paulo falando sobre unidade aqui na carta aos Efésios. Lógico, a gente não está falando aqui para que você precisa ser, por exemplo, muito amigo de tal pessoa. Cara, cada um tem as suas diferenças, vocês têm gostos diferentes, e aqui novamente, a gente está falando sobre unidade, não uniformidade. Mas isso não significa que porque você não tem tanta afinidade com X pessoa que você não vai oferecer suporte a ela. Então Paulo está aqui e fala assim, cara, eu não converso tanto com a Gabi. Eu vejo ela às vezes só apenas aos domingos, a gente conversa ali no grupo, manda figurinhas, a gente ri junto, estamos juntos no ágape e tal, mas eu sei que a Gabi está precisando de oração porque está acontecendo alguma coisa na casa dela, ou que, por exemplo, ela está precisando de algum suporte financeiro ou de ajuda, e eu sei que eu preciso ajudar a minha irmã, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Não é por causa das nossas diferenças, mas sim porque nós somos um. Paulo está chegando aqui, falando aqui, ei, vocês são unidos pelo mesmo Espírito, um só corpo, uma só realidade, ajudem uns aos outros, ofereça suporte com paciência, com amor e com humildade. E mansidão também. E, meus irmãos, é isso que é andar de modo digno
de Deus significa, né? Como ele vai falar no começo, no versículo 1, peço-vos que andeis de modo digno para o chamado que vocês receberam, que recebestes. São essas 4 coisas, são essas 4 virtudes que Paulo fala assim, ei, se vocês querem andar da forma que digna diante de Deus, e correspondendo ao chamado ao evangelho, ao chamado de um cristão, ao chamado de Cristo, façam essas 4 coisas. Que difícil, né? Amém? Tá aqui tudo certo, gente? Graças a Deus. Eu já estou caminhando para o final, hoje vai ser, acho que, um pouco mais rápido, eu nem sei quanto tempo eu já falei. Mas, pois bem, estou chegando ao final. Pois bem, nós ouvimos o chamado de Paulo, nós entendemos quais são as virtudes ou as características do andar do digno do cristão. E agora, no versículo 4 e 6, e aí eu vou estar caminhando para o final, a gente consegue ver algumas coisas que, basicamente, algumas características que formam a base da unidade cristã. Então, eu vou ler novamente o versículo 4 ao 6, que ele é muito legal. Então, há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Então, a gente consegue ver nesse texto, além do apelo de Paulo, nós conseguimos ver que a unidade da igreja, meus irmãos, ela não é baseada em afinidades pessoais, mas sobre verdades espirituais que nos ligam. Se hoje nós temos algo em comum, não é o que a gente gosta, não é, Cris, que a gente gosta da mesma banda, não é, Brunão, que a gente gosta do mesmo estilo musical, não é, Ana, que a gente gosta da NBA, não é nada disso importa, nada disso nos faz ser unidos. Então a gente precisa entender uma coisa, que nós não teremos unidade com quem não está ligado a nós por essas verdades que eu acabei de ler. Então, às vezes a gente tem aquelas impressões estranhas, ou a gente vê algumas coisas acontecendo dentro da igreja, do tipo assim, poxa, por que essa pessoa está distante? Porque ela não faz, parece que ela está aqui, mas ela não está, vem na igreja às vezes, mas, poxa, ela cresceu na igreja também. Então, no final das contas, a gente consegue perceber, literalmente, que a gente só tem unidade a nós quem realmente está ligado a nós por essas verdades espirituais, e que são muito legais. E a primeira delas é um só corpo. Então, meus irmãos, se hoje nós devemos ser mansos, humildes, pacientes e amar o irmão, nós precisamos ver e entender que ele precisa fazer parte desse corpo. Então todos fazemos parte do mesmo povo de Deus. Paulo está falando assim, ei, se vocês precisam exercer essas virtudes, essas pessoas precisam fazer parte do mesmo povo de Deus. E um só Espírito também, o mesmo Espírito que habita em cada um dos cristãos. A gente precisa perceber também que nós temos a mesma esperança, e a nossa esperança está em Cristo. Se isso está fora do caminho, tem algo de errado. Então, o que nos liga, meus irmãos, são essas 3 verdades. E aí nós podemos ver também depois, logo em seguida, que ele vai falar a 4ª coisa, que é um só Senhor. Nós servimos a Jesus Cristo como nosso Senhor. Nós temos também uma só fé, logo em seguida, que nós cremos no mesmo Evangelho. A 6ª coisa, que é um só batismo, nós fomos batizados em Cristo. E aqui não é só meramente o batismo nas águas, isso não corresponde, lógico, é uma declaração de fé visível para todos, a gente entende a beleza do batismo nas águas, mas
nós, desde a eternidade, nós fomos escolhidos pelo Senhor, e nós somos batizados pelo Espírito Santo, e nós somos salvos, e fomos batizados em Cristo, para que a gente pudéssemos ser um corpo. E não, isso não tem a ver só com o batismo nas águas. Então, só para deixar isso claro. E por fim, a sétima coisa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a sétima e última coisa que nos une é um só Deus e Pai. Somos filhos do mesmo Pai Celestial. Então, nós conseguimos perceber que o que nos une aqui, novamente, não é o que a gente gosta, e sim essas realidades espirituais que estão dentro de nós, que estão enraizadas no nosso interior, e que eu quero muito que isso seja, além dessas 4 virtudes que eu falei, isso seja literalmente um canalizador de vontade para que vocês possam manter a unidade entre os irmãos. Se você vê assim, ei Samuel, nós somos um só corpo, nós temos um só Espírito, uma só esperança. Você ama a esperança de que Cristo um dia voltará, né, Samuel? Então a gente está junto. Ei, Cris, nós temos um só Senhor, não é? Então a gente está junto. Ei, Dona Rô, você crê em Cristo, não é? Nós temos uma só fé, não é isso? Então a gente está junto. Ei, Brunão, nós temos um só batismo em Cristo, não é? Então a gente está junto. Ei, Adílio, nós temos um só Deus e Pai, não é? Então a gente está junto. Então eu queria que vocês, literalmente, o chamado de Paulo ei, olhem para essas verdades espirituais e sejam firmes em manter essa unidade, porque vocês creem, vocês têm essas realidades totalmente enraizadas dentro de vocês. Então vocês vão amar os seus irmãos por causa disso, não porque o que ele gosta, ou porque ele deixou de fazer, ou que ele fez algo que foi bom para você. Amém? E por fim, a unidade entre cristãos, meus irmãos, deve ser construída sobre uma base sólida, a verdade do Evangelho. E essa aqui é a verdade do Evangelho. Não é o que a gente crê sobre escatologia, sobre se nós somos, enfim, todas essas teologias possíveis, tudo que a gente pode ver, se foi Armínio, se foi Calvino, nada disso importa no final das contas. É importante para que a gente tenha uma teologia sólida dentro de nós. É lindo. Nós somos uma igreja que ama isso. Nós crescemos em cima disso, dessa realidade de ter uma teologia sólida. Mas no final das contas, o que manda aqui é a verdade do Evangelho. Somos um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. O resto, meus irmãos, depois a gente vê. Então, a unidade edificada sem base bíblica, sem a gente entender essas realidades espirituais, e também sem essas virtudes, é como uma casa construída sobre a areia, meus irmãos. Sem isso, a gente vai afundar, literalmente, a gente vai começar a ver rachaduras, vai começar a cair um quarto, um cômodo vai cair, vai ceder. Nada disso vai ser sustentado se a gente não andar por essa mesma realidade espiritual, sobre essa mesma base sólida que é a verdade do Evangelho. Amém? E aqui eu já vou caminhar para o final e vou trazer 2 aplicações práticas para que a gente possa pensar nisso essa semana. Lógico que o apóstolo Paulo, ali no versículo 2, ali, como a gente viu anteriormente, ele já deixou 4 coisas que a gente pode fazer para que a gente mantenha essa unidade, que é a paciência, a mansidão, a humildade e amar uns aos outros em amor. E aqui, se o time de louvor já quiser subir, pode ficar à vontade, por favor. Mas eu trouxe 2 aplicações práticas para que a gente possa tentar, literalmente, praticar isso nessa semana. A gente possa tentar corresponder a isso durante a nossa semana, ao que nós estamos aprendendo nessa série da Carta aos Efésios. E a primeira, meus irmãos, é que a gente deve suportar uns aos outros. Essa vai ser a primeira
e é a mais desafiante, mais desafiadora, eu acredito. Nós, graças a Deus, o Senhor, Ele colocou uma graça sobre nós tão linda, tão boa, que eu, de verdade, eu acho que eu nunca vi isso em nenhuma igreja. Eu creio que muitos de vocês também não viram, em que nós, em Igreja Imago Dei, nós conseguimos criar um senso de pertencimento, um senso de amor uns aos outros tão forte, tão sólido e tão lindo, que muitas dessas coisas que eu mencionei há alguns minutos atrás, que podem acontecer ou que já aconteceram, são muito pequenas. A gente tem uma graça divina e maravilhosa em que a gente ama uns aos outros de verdade. Eu não lembro com quem eu estava comentando isso, mas eu consigo perceber, a gente consegue perceber claramente que a gente consegue sentar com cada um aqui sem ter nenhum problema, sem ter nada para falar. A gente pode conversar novamente, a gente pode não ter afinidades, a gente pode não ter tanta presença às vezes com todo mundo, e isso é normal. A gente não vai conseguir conhecer 100% todo mundo ou ter tempo com todo mundo o tempo inteiro, é difícil, a gente é um só. Mas nós conseguimos amar uns aos outros de uma forma muito especial e muito verdadeira. Eu consigo sentar com a Ana, com o Samuel, com a Sara, com o Adílio, com a Simone, a qualquer momento, para que a gente possa falar sobre as verdades do Evangelho, amando uns aos outros, sem ao menos conhecer 100%, estar ali presente 100%. Então, graças a Deus, por isso que a gente vive na Imago Dei. Mas, ao mesmo tempo, agora a gente precisa lembrar que às vezes a gente precisa dedicar um pouquinho mais em relação a isso. E aqui suportar uns aos outros vai exigir da gente, ou para que a gente mantenha essa unidade, vai exigir da gente mais paciência, mais humildade, mais mansidão, ou às vezes, muitas das vezes, perdão também. Então, se nós às vezes temos algum problema com o irmão, e aí depois que eu terminar aqui, a gente pode até mesmo fazer isso. Se você tem algum problema com algum irmão aqui, chama ele hoje. Fala para ele: ei, cara, eu estou chateado com você, ou aconteceu X coisa que eu não gostei. Se você tem alguma mágoa com algum irmão, ou algo que precisa ser resolvido, faça isso. Isso é lindo diante dos olhos do Senhor. Isso é essencial para que a gente mantenha a unidade e, novamente, não uniformidade. Então, peça perdão ao teu irmão, às vezes, chama ele: ei, Ivan, não gostei daquilo. Ei, Lucas, não gostei, cara, foi chato. O segundo ponto é que a gente possa resolver esses conflitos em amor. Então, o primeiro é suportar uns aos outros, e um segundo é resolver conflitos em amor. Se há algum problema, busque resolver em diálogo, com diálogo e compreensão. O mundo, ele literalmente se escandaliza quando vê cristãos brigando entre si. Então, a gente precisa olhar para isso e falar assim: ei, a gente não pode estar triste um com o outro. Então, o nosso dever aqui, meus irmãos, é preservar a paz e dar bom testemunho. Não só para aqui, para os de dentro, mas também para os de fora. Nós somos luz para essa terra. Então, as pessoas estão o tempo inteiro de olho em nós. Os ímpios estão de olho em nós. Então, se nós queremos e devemos corresponder às verdades do Evangelho, corresponder ao Evangelho, a gente deve dar bom testemunho, preservar a paz, não só entre nós, não só entre aqui, os nossos irmãos, que nós somos um só corpo. É difícil, mas ainda assim é um pouco mais fácil do que pessoas que a gente não gosta. Ímpios, às vezes é difícil a gente preservar a paz com pessoas que não compartilham dessas mesmas verdades espirituais. Então, o chamado aqui de Paulo, e para que a gente possa aplicar isso nessa semana, é que a gente deve preservar a paz e dar bom testemunho a essas pessoas, a esses irmãos e ao mundo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Agora eu não vou guiar essa oração. Eu quero muito agora que vocês tragam a memória de vocês, ou sejam
incisivos em oração agora para que o Senhor lembre de vocês aonde vocês estão precisando de paciência, de humildade, de mansidão. Peça para que o Espírito Santo te fortaleça se isso tem sido uma dificuldade para você. E também eu quero encorajar vocês a que vocês pensem também se existe algum conflito que precisa ser resolvido, se há alguma coisa que está fora do lugar, se há alguma desavença entre algum irmão, ou até mesmo com alguém na sua casa, com algum amigo do trabalho. Se nós, como igreja, queremos até mesmo pregar o Evangelho ou propagar o Evangelho, não tem coisa melhor do que constranger alguém que não compartilha dessas mesmas verdades espirituais. Se você quer pregar o Evangelho para algum ímpio, para alguém que não conhece o Senhor, cara, pede perdão para ele. Fala que você ficou triste com ele, ou que você errou com ele, talvez. Senhor, te peço que o Senhor nos ajude nesta manhã a lembrar dessas coisas que foram faladas hoje. Eu te peço que o Senhor grave em nós essa passagem sobre unidade que Paulo exorta aos Efésios, que Paulo faz esse apelo. Nós sabemos que, às vezes, por mais que a gente se dedique e tente dar o nosso melhor para corresponder com todas essas verdades, nós ainda percebemos que nós somos falhos, Senhor. Nós somos pecadores e que nós precisamos da sua ajuda, da ajuda do Espírito Santo para que fortaleça o nosso interior, para que a gente possa corresponder com o Evangelho, corresponder com esse apelo de Paulo. Então eu te peço, Senhor, nos ajuda. Traga à nossa memória, Pai, o que precisa ser mudado. Traga à nossa memória, Senhor, o que precisa ser, aonde nós precisamos ser humildes, onde nós precisamos ser mansos, pacientes, aonde que eu preciso servir o meu irmão em amor. Traga à memória, Pai, se existe algum irmão da nossa comunidade que precisa de ajuda mesmo agora, para que a gente possa corresponder a essa unidade em amor a esse irmão. E Pai, agora eu também te peço para que o Senhor nos ajude a resolver conflitos que existem, que às vezes acontecem, seja aqui dentro da igreja, seja dentro do corpo de Cristo, ou seja lá fora. Nos ajuda, Pai, a resolver esses conflitos em amor, com perdão, ou com pedidos de perdão, com diálogo e compreensão, para que a gente possa dar um bom testemunho, para que a gente possa revelar a Cristo. Nos ajuda, Senhor. Traga à nossa memória durante essa semana, Pai, essas coisas, Senhor. Não nos deixe esquecer isso, Pai.